Isso não é um livro, é uma casa com 5 quartos. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar das 12 leituras que eu pretendo fazer em 2021. Vai ter outras além dessas, mas essas são as que eu já tenho planejadas, então vocês podem participar um pouco comigo do que vai acontecer no canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder nada do que acontece por aqui. Antes da gente começar, vamos falar um pouco da Maratona Literária de Verão. A Maratona Literária é como se fosse uma espécie de gincana que é organizada pelo Vitor Almeida, do canal Geek Freak. Eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo para vocês entenderem melhor como é que funciona, caso alguém queira participar. Mas basicamente a ideia é que a gente vai ler muitos livros durante 2 semanas, do dia 9 ao dia 23 de janeiro. O tema da Maratona de Verão desse ano é Batalha do Olimpo. Então, cada time está sendo representado por um dos deuses principais, que são Zeus, Poseidon e Hades. Eu escolhi Hades, deus do submundo, deus dos mortos, porque eu sou assim, morta. Então eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu escolhi pra maratona e cada uma delas corresponde a um deus menor que faz parte do time Hades. Pro desafio da deusa Deméter, eu precisava escolher um livro que fizesse parte de uma série. Então eu escolhi o livro Anjo Mecânico, que faz parte da série Peças Infernais, é o primeiro volume, e é da Cassandra Clare, aquela mesma autora de Instrumentos Mortais. Quem assistiu o vídeo em que eu falo das melhores leituras de 2020 sabe como eu me sinto sobre Instrumentos Mortais. E todo mundo fala que Peças Infernais é melhor escrito, porque aí a gente já tem a Cassandra Clare mais experiente como escritora, então eu tô na expectativa, já que eu gostei muito de Instrumentos Mortais, para saber como é que é Peças Infernais. O livro se passa no mesmo universo que Instrumentos Mortais, só muitos anos antes, e é um universo que eu curti bastante, então eu tô ansiosa para voltar para ele. O Desafio da Deusa Perséfone é um livro de um autor que já publicou vários livros, e eu obviamente escolhi Stephen King para essa categoria, porque ele tem mais de 50 livros, se não me engano, e é uma missão da vida ler todos eles. Misery é um livro que eu achei muito interessante. Ele fala de um escritor e de uma fã obcecada por ele. E se vocês conhecem Stephen King, vocês sabem que essa história não vai dar bom. Mas eu tô ansiosa para ler o que acontece e parece bastante autobiográfico, né? Por ser justamente sobre um escritor. Eu escolhi esse livro também porque ele é mais curtinho. Vocês podem ver, ele tem só 326 páginas. Diferente de outros livros do King, que em geral tem mais de 400 páginas, e algumas vezes são tipo It a Coisa, que tem mais de 1000. Vai ser o primeiro King que eu vou ler no ano, provavelmente eu vou ler mais vários Kings o ano todo, e eu tô bastante animada. Dionísio, o famoso deus do vinho e das festas. Para ele eu preciso ler uma ficção adulta, ou seja, qualquer coisa que não seja uma ficção infanto-juvenil ou jovem adulto. E a maioria dos meus livros na estante servia para essa categoria, mas eu acabei escolhendo Flores para Algernon, que é um livro que fez bastante barulho nos últimos anos. Ele meio que teve um boom de novo, embora seja um livro já um pouco antigo. E todo mundo que eu vi falando sobre esse livro fala que ele faz as pessoas chorarem. Eu não costumo chorar lendo, mas façam suas apostas. Será que eu vou chorar? Será que eu não vou chorar? Fico de voltar com essa informação mais tarde. O livro fala do Charlie Gordon, que é um homem com uma deficiência intelectual grave, que vai então passar por uma cirurgia para aumentar o QI. E nisso ele vai ter novas percepções sobre a realidade. Minha amiga Julia me falou que dá pra ler em uma sentada só, então eu espero que funcione, porque afinal eu preciso ler muitos livros em 2 semanas. O último desse desafio dos deuses é da deusa Hecate, e é um livro com elementos mágicos, que é bem amplo e eu acho que envolve muita coisa na fantasia, então eu fiquei animada para escolher um livro para essa categoria, mas acabei decidindo por O Príncipe Mecânico, que é a continuação do Anjo Mecânico, lá das Peças Infernais da Cassandra Clare, porque é uma série com só 3 livros, né? E eu pensei que a gente pode terminá-la logo para não ficar com muitas séries penduradas. Mas não acaba por aí, porque cada time tem uma leitura coletiva. Eu não tenho certeza ainda se eu vou conseguir fazer essa leitura, porque afinal eu tenho um trabalho e outras coisas na minha vida, tenho uma família, mas eu vou tentar ler esse livro junto com o resto do pessoal do time Hades. Esse livro o fundo é apenas o começo. É uma leitura que eu não conhecia, mas é sugerida pelo Vitor. Então, vamos ver o que acontece. Se não der pra eu ler nesse momento, talvez eu leia em outro momento. A gente entra agora nas outras leituras que eu planejei para esse ano, nas minhas 12 leituras para 2021. E a primeira delas é um livro que foi sugerido pela Andiele, minha amiga, para o nosso clube do livro, que eu tenho com elas só recentemente. Vai ser o primeiro livro que a gente vai ler e a gente está tentando incluir autores de diferentes países para dar uma variada, para a gente conhecer coisas diferentes. Então, o primeiro livro que a gente vai ler nesse clube é Minha Irmã Serial Killer, que é um thriller nigeriano. E eu não sei muito a respeito porque eu gosto de ler livros sem saber a sinopse e eu acho que principalmente num thriller eu espero ser muito surpreendida.
Então tô animada para conhecer essa leitura diferente, uma autora diferente, e vou fazer essa leitura no mês de fevereiro, então fiquem atentos. Outro livro que eu pretendo pegar em breve é Fahrenheit 451, que faz parte daquela santíssima trindade das distopias formada por Fahrenheit, Admirável Mundo Novo e 1984. Eu já li Admirável Mundo Novo em 1984 e só falta esse daqui para completar as distopias clássicas. Então eu tô animada para fazer essa leitura, é uma leitura que o pessoal fala bastante há muito tempo. Não sei muito do que se trata, mas eu sei que envolve queimadas de livros, coisas assim. Não deve ser uma leitura que leva muito tempo, vocês podem ver que ele é fininho e eu pretendo fazê-la logo. O terceiro livro é O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. É uma ficção jovem adulto, ou seja, para o público um pouco mais jovem. Mas eu acho que ele trata de um assunto bastante importante, que é o racismo. E é muito bom ver esse assunto sendo tratado, não só na literatura em geral, mas principalmente na literatura jovem, porque esse é um público bastante influenciável e é um público que está aprendendo muito sobre o mundo, como todos devíamos estar. Então eu acho muito interessante ver esse assunto sendo abordado nesse tipo de literatura. Eu não costumo ler jovem adulto, mas eu vou fazer essa leitura esse ano e estou animada para isso também. A quarta leitura que eu pretendo fazer esse ano é um desafio e talvez eu leve o ano todo para terminar. Estamos falando desse tijolo aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu quero ler esse livro porque eu gosto muito da peça e do filme Os Miseráveis. Eu fico escutando as músicas sozinha e fingindo que eu sou Eponine. Você que acha que eu passo o tempo todo lendo, tá enganado. Às vezes eu estou em Paris em 1832 lutando contra o sistema ao lado do homem que eu amo, que ama outra. Esse livro tem 1509 páginas, então não esperem ver ele por aqui muito em breve. Eu provavelmente vou demorar nessa leitura, mas se você quer acompanhar o meu progresso, você pode me seguir no Instagram e no Twitter. Em ambas as redes sociais é @gilseco. Aparece lá e acompanha a leitura disso tudo aqui. O próximo livro só podia ser o último volume da série Peças Infernais, Princesa Mecânica. É tudo muito mecânico nessa série. E eu quero muito terminar essa série, já falei antes, para não ficar com as férias penduradas. E eu tô lendo essa série específica, Peças Infernais, porque eu li os 3 primeiros volumes de Instrumentos Mortais e eu ouvi falar pelo YouTube, principalmente num vídeo da Kabuki TV, que eu vou colocar aqui na descrição também, caso você esteja interessado em ler Cassandra Clare, que o bom é você ler os 3 primeiros volumes de Instrumentos Mortais, depois ler Peças Infernais e depois ler os 3 últimos volumes de Instrumentos Mortais. Porque desse jeito você não perde referências, etc., porque a escritora escreveu os últimos livros meio que ao mesmo tempo. Então eu pretendo fazer essa leitura em breve para já acabar com as Peças Infernais e poder voltar logo para Instrumentos Mortais e voltar para Claire e para Jace para saber o que acontece. Então realmente a gente vai estar lendo aí Peças Infernais durante esse ano. Mas falando em séries penduradas, uma meta para 2021 é ler o 4º livro da série The Witcher, que vocês devem conhecer da Netflix. O 4º livro é Tempo do Desprezo, eu não tenho ele aqui ainda, esses aqui são os 3 primeiros livros, nessas edições meio minimalistas, que eu acho muito bonitinhas, de capa dura. Meu objetivo seria, na verdade, terminar toda a série The Witcher esse ano, para poder começar outras séries e conhecer outras coisas, mas são 8 livros, então vamos ver o que acontece, porque eu tenho outras leituras planejadas, eu tenho outras leituras que vão surgindo, então vamos ver se eu vou conseguir ler todos eles, mas com certeza o 4º livro vai ser lido esse ano. E ainda no assunto séries, esse ano eu preciso continuar lendo a trilogia Bill Hodges, que é uma trilogia de livros do Stephen King, que começa com Mr. Mercedes. Mr. Mercedes é sobre esse detetive aposentado, Bill Hodges, que está tentando pegar o único assassino que ele nunca conseguiu pegar e que é uma coisa que fica no cérebro dele, assim, como se fosse um grande fracasso. O assassino da Mercedes foi um cara que atropelou várias pessoas e ninguém sabe quem foi, ninguém sabe qual foi o motivo. Então tem meio que essa coisa de gato e rato, meio Tom e Jerry, esse livro. E eu achei uma leitura muito interessante, então eu vou ler o próximo livro, que é Achados e Perdidos. Não sei o que acontece nele ainda, mas tive alguns spoilers do último livro, que é O Último Turno, porque eu li Outsider, e se vocês não sabem, o Stephen King faz umas conexões entre os livros, e acabou que em Outsider tinha spoilers. Se vocês quiserem um vídeo de como ler Stephen King sem levar spoilers, deixa aí nos comentários esse pedido e a gente pode falar disso eventualmente. Mas então vou tentar acabar a trilogia esse ano também, já que é só 3 livros e parece uma coisa mais fácil de terminar do que os 8 livros de The Witcher. Se você curte suspense, mistério, thriller, eu acho que você ia curtir bastante essa série. E se você não curte série, não tem problema, porque também dá pra ler só Mr. Mercedes, ele é um livro que tem um final nele mesmo. A próxima leitura planejadíssima para 2021 é Recursão, do Blake Crouch, que tá nessa edição maravilhosa que reluz. Eu tirei ela da caixa e fiquei animadíssima desde já.
E é uma ficção científica que parece muito meu tipo de ficção científica, ou seja, não tem robôs nem muitas viagens espaciais. Se você assistiu o vídeo dos melhores de 2020, você sabe que eu também gostei muito de Duna pelo mesmo motivo. A história envolve síndrome da memória falsa, que vai enlouquecendo as pessoas conforme planta memórias que não são reais na cabeça das pessoas. Eu achei uma trama muito interessante, eu ouvi falar muito bem desse livro aqui no YouTube. Espero que a gente possa ler ele logo e talvez até conhecer outras leituras desse autor, tipo Matéria Escura, que também é um livro que eu ouvi falar muito bem. Se a gente curtir esse, a gente pode passar pro próximo. E quando eu conseguir finalizar alguma dessas séries, eu quero muito começar outra. E a que eu mais quero começar é dos Nobres Vigaristas, que começa com As Mentiras de Locke Lamora. É um livro que eu ouvi falar muito bem, principalmente no exterior. E eu fiquei interessada por ter um protagonista diferente do que normalmente se tem em fantasias. Que em geral a gente tem um cavaleiro valente, alguma coisa do tipo, mas aqui a gente tem um cara magricelo mentiroso. Eu não sei muito do que vai acontecer nessa história, mas eu tô bem animada para essa leitura e eu adoro fantasia. Outro livro que eu quero muito ler esse ano é The Vanishing Half, que ganhou o prêmio Goodreads Awards na categoria Ficção Histórica. E eu não sei ainda se eu vou conseguir ler em português ou se vai ter que ser em inglês, porque eu sei que a editora Intrínseca comprou os direitos desse livro para publicar no Brasil, mas a gente ainda não tem data nem qual vai ser o título dele em português. Então a gente fica aí no aguardo, e se você quer também saber mais sobre esse livro, fica de olho nas minhas redes sociais, como eu já falei, no Instagram e no Twitter é @gilseco. Vou tentar trazer novidades desse lançamento, porque eu também estou interessada em ler esse livro, que é sobre duas irmãs gêmeas que são criadas de uma forma muito diferente, se não me engano. É uma leitura que foi muito aclamada lá fora e eu espero que ela chegue logo aqui pela Intrínseca. O próximo livro eu não tenho aqui comigo porque eu quero ajuda para decidir qual vai ser. Todos os anos eu leio Um Calhamaço do Stephen King. Calhamaço, para quem não sabe, aqui no YouTube costuma ser para cima de 500 páginas. Eu já costumo considerar umas 700. Em 2019, meu calhamaço foi It, a Coisa, que se tornou um dos meus livros favoritos. É uma leitura que vale muito as 1000 e poucas páginas que tem. E no ano passado eu li Novembro de 63, que fala sobre viagem no tempo para tentar salvar o presidente Kennedy. Foi uma leitura muito interessante por ser um pouco diferente do que o King costuma fazer, não é tanto terror, né? E para a leitura desse ano eu tô na dúvida entre A Dança da Morte e O Sob a Redoma. Então, deixa aí nos comentários se você já leu algum deles, me fala qual você curtiu mais, me fala o que você gostou, o que você não gostou, e aí eu vou decidir qual desses dois livros eu vou ler esse ano. Fiquei falando de não querer ficar com muitas séries ao mesmo tempo, mas o último livro dessa lista só podia ser O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é um autor brasileiro que eu tenho vontade de conhecer mais, e todo mundo fala muito bem dessa série de livros, então eu quero conseguir ler ela em 2021. E eu que lute! É isso por hoje, gente. Fiquem ligados para saber o que eu achei dessas leituras e o que eu achei de outras leituras que eu sempre tiro do nada. E até a próxima!